Boa tarde, pessoal. Hoje é 3 de abril, 1h39 da tarde. Vamos continuar a série de leituras de livros de O Cortiço, Aloysio de Azevedo. Durante 2 anos, o Cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. E ao lado, o Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa, por debaixo das janelas, e cujas raízes, piores e mais grossas do que serpentes, minavam por toda parte, ameaçando rebentar o chão em torno dela, rachando o solo e abalando tudo. Posto que lá na rua do hospício os seus negócios não corressem mal, custava-lhes a sofrer a escandalosa fortuna do vendeiro, aquele tipo, um miserável, um sujo, que não pusera nunca um paletó e que vivia de cama e mesa com uma negra. À noite e aos domingos, ainda mais recrudescia o seu azedume, quando ele, recolhendo-se fadigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa, junto à mesa da sala de jantar, e ouvia, a contragosto, o grosseiro rumor que vinha da estalagem, uma exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo, quente e sensual, que o embebedava com o seu fartum de bestas no coito. E depois, fechado no quarto de dormir, indiferente e habituado às torpezas carnais da mulher, isento já dos primitivos sobressaltos que lhe faziam a ele ferver o sangue e perder a tramontana, era ainda a prosperidade do vizinho o que lhe obsedava o espírito, enegrecendo-lhe a alma com o feio ressentimento de despeito. Tinha inveja do outro, daquele outro português que fizera fortuna sem precisar roer nenhum chifre, daquele outro que, para ser mais rico 3 vezes do que ele, não teve de casar com a filha do patrão ou com a bastarda de algum fazendeiro freguês da casa. Mas então, ele, Miranda, que se supunha a última expressão da ladinagem e da certeza, ele que, logo depois do seu casamento, respondendo para Portugal a um ex-colega que o felicitava, dissera que o Brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro, cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente. Ele, que se tinha na conta de invencível matreiro, não passava afinal de um pedaço de asno comparado com o seu vizinho. Pensara fazer-se senhor do Brasil, e fizera-se escravo de uma brasileira mal educada e sem escrúpulos de virtude. Imaginara-se talhado para grandes conquistas, e não passava de uma vítima ridícula e sofredora. Sim, no final de contas, qual fora a sua África? Enriquecera um pouco, é verdade, mas como? A que preço? Hipotecando-se a um diabo, que lhe trouxera 80 centos de réis, mais incalculáveis milhões de desgostos e vergonhas. Arranjara uma vida, sim, mas teve de aturar eternamente uma mulher que ele odiava. E do que afinal lhe ia aproveitar tudo isso? Qual era afinal a sua grande existência? Do inferno da casa para o purgatório do trabalho e vice-versa. Invejável sorte, não havia dúvida. Na dolorosa incerteza de que Zulmira fosse sua filha, o desgraçado nem sequer gozava o prazer de ser pai. Se ela, em vez de nascer de Estela, fora uma enjeitadinha recolhida por ele, é natural que a amassasse e então a vida lhe correria de outro modo. Mas naquelas condições, a pobre criança nada mais representava que o documento vivo do ludibrio materno. E o Miranda estendia até inocentezinha da África o ódio que sustentava contra a esposa. Uma espiga e tal da sua vida. Uma espiga a tal da sua vida. Fui uma besta, resumiu ele, em voz alta, apeando-se da cama, onde se havia recolhido inutilmente. E pôs-se a passear no quarto sem vontade de dormir, sentindo que a febre daquela inveja lhe estorricava os miolos. Feliz e esperto era o João Romão, esse sim senhor. Para esse é que havia de ser a vida. Filho da mãe que estava hoje tão livre e desembaraçado como no dia em que chegou da terra, sem nenhum vintém seu. Esse sim que era moço, e podia ainda gozar muito, porque quando mesmo viesse a casar e a mulher lhe saísse em uma outra estela, era só mandá-la para o diabo com um pontapé. Podia fazê-lo. Para esse é que era o Brasil.
Fui uma besta, repisava ele sem conseguir conformar-se com a felicidade do vendeiro, uma grandíssima. No fim de contas, que diabo possuo eu? Uma casa de negócio da qual não posso separar-me sem comprometer o que lá está enterrado. Um capital metido numa rede de transações que não se liquidam nunca, e cada vez mais se complicam e mais me grudam ao estupor desta terra, onde deixarei a casca. Um capital metido numa grande rede de transações que não se liquidam nunca, e cada vez mais se complicam e mais me grudam ao estupor desta terra, onde deixarei a casca. Que tenho de meu, se a alma do meu crédito é o dote, que me trouxe aquela sem vergonha e que a ela me prende como a peste da casa comercial me prende a esta costa da África? Foi da, su, foi da supuração fétida destas ideias que se formou no coração vazio do Miranda um novo ideal, o título. Faltando-lhe temperamento próprio para os vícios fortes que enchem a vida de um homem, sem família, a quem amar e sem família a quem amar e sem imaginação para poder gozar com as prostitutas, o náufrago agarrou-se àquela tábua, como um agonizante consciente da morte, que se apega à esperança de uma vida futura. A vaidade de Estela, que a princípio lhe tirava dos lábios incrédulos sorrisos de mofa, agora lhe comprazia à farta. Procurou capacitar-se de que ela com efeito herdara sangue nobre, que ele, por sua vez, se não o tinha herdado, trouxera-o por natureza própria, o que devia valer mais ainda. E desde então principiou a sonhar com o baronato, fazendo disso o objeto querido da sua existência, muito satisfeito no íntimo por ter afinal descoberto uma coisa que podia empregar dinheiro sem ter nunca mais de restituí-lo à mulher, nem ter de deixá-lo a pessoa alguma. Semelhante preocupação modificou-o em extremo. Deu logo para fingir-se escravo das conveniências, afetando escrúpulos sociais e perdigando-se quando podia, disfarçando a sua inveja pelo vizinho com um desdenhoso ar de superioridade condescendente. Ao passar-lhe todos os dias pela venda, cumprimentava-o com proteção, sorrindo sem rir e fechando logo a cara em seguida, muito sério. Dados os primeiros passos para a compra do título, abriu a casa e deu festas. A mulher, posto que lhe apontassem já os cabelos brancos, rejubilou com isso. Zulmira tinha então 12 para 13 anos e era o tipo acabado de... Zulmira tinha então 12 para 13 anos e era o tipo acabado da Fluminense. Pálida, magrinha, com pequeninas manchas roxas nas mucosas do nariz, das pálpebras e dos lábios. Pálida, magrinha, com pequeninas manchas roxas. Pálida, magrinha, com pequeninas manchas roxas nas mucosas do nariz, das pálpebras e dos lábios. Pálida, magrinha, com pequeninas manchas. Pálida, magrinha, com pequeninas manchas roxas nas mucosas do nariz, das pálpebras e dos lábios, faces levemente espintalgadas de sardas. Respirava o tom úmido das flores noturnas, uma brancura fria de magnólia, cabelos castanho claros, mãos quase transparentes, umas moles e curtas, umas da mãe, dentes pouco mais claros do que a corte do rosto, pés pequeninos, quadril estreito, mas os olhos grandes, negros, vivos e maliciosos. Por essa época, justamente, chegava de Minas, recomendado ao pai dela, o filho de um fazendeiro importantíssimo, que dava belos lucros à casa comercial de Miranda, que era talvez o melhor freguês que este possuía no interior. O rapaz chamava-se Henrique, tinha 15 anos e vinha terminar na corte alguns preparatórios que lhe faltavam para entrar na academia de medicina. Miranda hospedou-o no seu sobrado da rua do Hospício, mas o estudante queixou-se, no fim de alguns dias, de que aí ficava mal acomodado, e o negociante, a quem não convinha desagradar-lhe, carregou com ele para sua residência particular de Botafogo. Tá, vai começar a falar sobre Henrique aqui, e parece que vai vários parágrafos falar sobre ele. Então vou parar por aqui, porque vai mudar bastante o assunto para não parar no meio desse assunto sobre as características de Henrique e como ele vai se portar na história. Até o próximo episódio.